Voltamos então, né, pessoal? Tem pergunta sua que eu não fiz, não é, Arquinho? Doutora Eliana. Voltamos então, professor. Olá. Então vamos lá. Só para a gente poder se despedir direito, a gente finalizar, mas tem algumas perguntas que ainda ficaram aqui. Alguém perguntou, professor, a sua opinião em relação ao CRIP, para quem está vendendo animal para recria. Você pode repetir, que eu me perdi aqui. Repetir a pergunta? A importância, o que o senhor acha, qual a sua opinião da utilização do CRIP feed para quem está vendendo animais para recria? Era assim, você pegava antigamente, né, o cara virava e falava assim, o cara só tem que fazer CRIP se ele for recriar os bezerros e levar até o final. Porque na hora que ele vai vender, ele coloca o animal tem um arroba a mais, e isso é vendido no olho, e aí o cara não vai valorizar um arroba que um bezerro coloca, ele não retorna com esse dinheiro. Então, primeiro assim, isso não é totalmente errado, tá? Isso não é totalmente errado. Por quê? Porque realmente, se você for vender no olho, 20 quilos num bezerro, nem sempre você consegue tirar. Mas o que é que vai acontecer? Hoje em dia, você pode pegar, os fazendeiros estão cada vez mais, os mais organizados, trabalhando com chipagem, que é um negócio que fica extremamente barato, tá? Extremamente. O cara entrou, ele chipou, ele sabe o dia que o animal saiu, o dia que o animal entrou, o dia que entrou. Então, por exemplo, o que é que vai acontecendo, tá? Quando a pessoa, tá, começa a trabalhar com animal que tem CRIP, o que ele faz? Ele sabe que esse animal entra lá mais pesado, ele se adapta melhor na desmama, porque ele já vinha consumindo a ração, e aí no dia que ele vende, ela começa a ver. Por exemplo, tem fazendeiro conhecido meu que fala assim, gado de fulano não quero nem saber, não presta, não rende. Por quê? Porque as pessoas antigamente compravam não sei quantos mil bois, soltava dentro de uma fazenda, no dia que ele vendia, ele não tinha nem ideia de onde que era aquele animal. Hoje, cada vez mais, o cara sabe, ó, vendia um gado, tinha tantos animais de fulano, não presta. Então tem cara que não compra mais. Então, mas há uma tendência cada vez mais do CRIP, tá? Das pessoas usarem realmente para essa questão que está na febre hoje, que é de verticalizar a produção, né? O cara vai verticalizar a produção, então ele faz o CRIP porque ele vai experimentar na recria. Agora, por um outro lado também, é um negócio extremamente complicado. CRIP, quando você faz CRIP, vende animal que está consumindo aí, igual eu já vi, 0,5% do peso vivo, desmama uns Nelore Angus aí, com 270, 280 quilos de peso vivo, e o cara solta num pasto seco lá. Vai acabar. Vai ser pior do que se ele não tivesse consumido, porque o animal ele foi adaptado, né, a um consumo elevado de concentrado. O problema do CRIP, gente, que eu falo assim, são as formas de fazer conta que a gente, às vezes, erra. As pessoas falam assim, mas o CRIP aumenta muito pouco, eu dei tanto. Mas quando você pega o ganho de peso, tá? Gramas de ganho de peso por quilogramas de peso corporal do animal, é alto, tá? É porque a gente fica querendo ganho de peso, tá certo? Mas compara... Sim, mas você pode comparar um bezerro de 120 quilos, um bezerro de 120 quilos que está ganhando 800 gramas, né? Você pode... Qual que é melhor? Você fazer um bezerro de 120 quilos ganhar 800 gramas, tá? Chegando ali um CRIP nele, ou às vezes o cara fica super feliz que ele pega um boi
450 quilos, põe no confinamento para ganhar 1,4 kg. Quantos gramas que ele está ganhando por quilo de peso vivo? Que ele come por quilo de peso vivo. Então, são animais extremamente eficientes. Então, você tem que pensar muito, né, se vale a pena você perder essa eficiência. O animal tem potencial para ganhar 1 kg, você está ganhando 600, está ganhando 500, tá? E, às vezes, a suplementação, ela pode parecer alta, mas quando você for fazer a conta, às vezes dá 1 para 1, é quase igual ao peixe, vamos falar, né? Então, lógico, não existe essa conversão, foi né, eu estou expressando aqui, que você, pela maior eficiência dele, tá, lógico, tem um leite da mãe, etc. Mas não dá para você, às vezes, perder, mas vai depender de para quem você vai vender, se você vende no peso, se você vende no olho. Quando você trabalha, tá, com animal, com a produção vertical, a maioria tem achado interessante trabalhar com o CripFeed. Ainda mais, gente, cada vez mais o povo fazendo IATF com Angus, é um animal que ele é maior, ele é mais exigente. Você deixar de suplementar, você está jogando genética fora. Porque uma vaca Nelore não foi feita para criar um bezerro Angus. Ela foi feita para criar um bezerro Nelore. Tá? Então, se você faz... eu já estou vendo começar aí a aparecer. Todo mundo. Quem começou a fazer IATF fazendo mais organizada? Está todo mundo fazendo IATF. Eu já estou vendo lotezinho de bezerro Angus aí que parece bem holandês já, de magro, de feio. Por quê? Porque o cara não tem comida. Né? Então, dependendo da genética aí, é quase que uma obrigação, às vezes, suplementar. Mas, CRIP é uma coisa. Se você fez um CRIP, o professor Flávio Portela, ele fala uma coisa que eu acho foi a frase mais interessante que eu já vi. Ele fala assim, você vai fazer CRIP? Vai. Ele fala assim, então você amarra o coxo do pescoço do boi e só tira o dia que ele subir no caminhão para ir para o frigorífico. E é mesmo. Porque para você começar a vida do bezerro suplementando, quando você aparta, que é o dia que ele mais precisa, você para de suplementar, então esse animal ele tem que suplementar. Aquilo que eu falei, é um planejamento alimentar. Para suplementação. Tá. O professor, aqui, ó, vamos lá. Essa aqui é intensa. Quais são os maiores erros cometidos na suplementação a pasto? Foi o Igor que enviou essa pergunta. O William Madeira, não sei se ele voltou, ele tinha deixado uma pergunta lá na outra live, mas ele colocou aqui nos comentários e eu não lembro dela. Se o William tiver ainda e puder, ele escreve de novo a pergunta aí, por favor. Então, essa aí, professor, quais são os maiores erros que são cometidos? São tantos, né, professor? Assim, eu acho que vai muito talvez da região, da categoria, né? Eu particularmente, eu acho que os maiores erros que as pessoas cometem é achar que suplementação, o maior deles para mim, é achar que suplementação é uma prática para resolver, tá? Baixa oferta de forragem. Então o cara vai, boa parte, resolve trabalhar com suplementação porque ele não tem pasto. Esse, eu acho que é um dos erros mais cometidos e eu acho que é um dos piores mesmo, dos mais graves. Porque você querer... Aumento desnecessariamente. Você querer substituir... Você querer substituir, tá? Uma forragem por ração é muito complicado. Né? Isso aqui é um. Mas, assim, se eu for falar de erro aqui de suplementação, aí nós vamos ter que chamar erro grupo 1, aí chama o Edênio, né, para poder falar. Aqui, porque são muitos. Mas, assim... O Edênio colocou aqui, ó. Seria uma live, só em uma live para responder isso. Ô, professor Edênio, vamos fazer o seguinte, então. Marca aí na sua agenda uma live para você fazer aqui só para responder isso para gente, pode ser?
Não tem problema o convidado voltar aqui no Forra de Cultura e Pastagem, não tem, professor? Pode voltar, não pode? A gente pode Não, não pode trazer não, mas se não puder, o Edênio pode. Então, isso que eu tô falando. Então a gente marca aqui, ó, Edênio. Não, e aí no dia que ele estiver aqui, ó, hein? Na hora que o Edênio estiver aqui, eu vou entrar na live e vou falar assim, tem que ter uma live para responder só os erros da suplementação na seca, porque nas águas é outro, é outra live. Então tá bom. E a gente vai só fazendo outras lives, então, professor Edênio. Marca mas assim, semana de novembro, hein? E assim, só para poder, que eu não vou falar muito, mas eu acho que esse é um erro bastante complicado, que ocorre demais, eu acho que e atrapalha muito a suplementação que a pessoa faz. A segunda, tá? Um outro erro que acontece demais. O cara faz suplementação, fala mal de suplementação, e ele não pesou o animal o dia que ele começou a dar e nem o dia que ele terminou. Então, boa parte dos produtores, eles não têm a menor noção do que é suplementação. Eles só falam assim, o animal ficou bonito, lisou o pelo. O cara não tem controle nenhum. Tá? Isso aí acontece muito, né, pessoal? Nossa. Tem uma terceira, tá certo? Tem uma terceira que eu acho também que é muito complicado, é a pessoa não ter planejamento para o animal, sabe? Então, eu já falei isso lá atrás, lá na live, o cara suplementa emergencialmente, ele não tem um plano nutricional para aquele animal. E aí a suplementação vai ser cara, por quê? Porque se você pega o tempo que o animal fica lá, se você resolver suplementar por 3 meses, é muito provável que os efeitos dessa suplementação desapareçam, tá? Ao longo daquele período de vida que o animal ficou ali dentro. Então, é outra coisa, né? De você não ter, eu vou fazer suplementação assim, assim, assado. Então, você completa. Faz só em momentos instantes. Suplementar a categoria errada, né? Todas as categorias devem deveriam ser suplementadas, mas a gente sabe que isso é um sonho, né? O cara não vai conseguir suplementar o rebanho dele todo, etc e tal, mas em não fazendo isso, que ele pelo menos eleja aquelas categorias que ele tem mais chance de ter resposta. Tá. O professor William perguntou assim, a gente já vai finalizar aqui, professor. Hoje vemos vários técnicos que trabalham com venda de rações, né? Ele botou entre aspas, divulgando dados de eficiência de conversão com base na matéria seca, como se os mesmos dados fossem iguais os de matéria natural, recomendando suplementos. Aí ele complementa dizendo que fez essa pergunta com base nas possíveis simulações de viabilidade econômica que podemos fazer para utilizar como tomada de decisão para utilizar a técnica da suplementação. O senhor conseguiu entender, professor, o raciocínio aí? Eu não... Porque, assim, para o suplemento, a gente usar matéria seca ou usar a matéria natural, a gente não vai ter um erro muito grande. Até as pessoas fazem mesmo na matéria natural, porque é quilo de suplemento, né? Quanto que ele paga por quilo e tal. E aí eu não... Se eu entendi a pergunta, eu não veria muito problema em ele usar a matéria natural, fazendo um cálculo no caso, do proteinado, do proteico energético ou do energético, tá? Mas o que a gente tem visto, né? Na verdade, eu vou ser bem sincero, a maioria dos vendedores, eles vendem menos do que eles entregam às vezes. Quando a empresa é uma empresa que não é picareta, esse dia eles me chamaram para poder me contar, vem aqui bater um papo aqui com o pessoal. Aí eu falei lá, olha, vocês vendem
menos do que vocês entregam. Vocês trabalham com peso vivo. Aí não tem jeito, porque peso vivo você considera 50%, né? Mas a gente sabe que você pega um animal desse com 50%, na hora que você vende, dá 54%, dá 55%. Então, vocês têm que trabalhar com ganho em carcaça. Se o animal, às vezes, ele ganha 1 quilo, por exemplo, mas desse 1 quilo, 650 gramas, né? Um rendimento de 65% do ganho é para a carcaça, que é a parte comercializável. E, às vezes, eles não se dão conta de trabalhar isso. Mas, assim, eu acho que tem uma turminha muito boa hoje trabalhando aí com suplementação. Mudou demais a gente que trabalha, quem conheceu as empresas antes, né? E conhece as empresas agora, mudou muito o perfil, é com doutorado, com mestrado, coisa que a gente nem sonhava. Antigamente era igual aqueles farmacêuticos, pseudo-farmacêuticos, aquele cara que era o balconista, que ficava receitando. Toma isso, toma não sei o quê, para remédio, curava até câncer. Então, esses caras, muita gente já fez isso, sem nenhum conhecimento, e ficava vendendo aí suplemento. Hoje, a gente tem a gente teve uma melhoria sensível. Não estou dizendo que não tem problema, não, mas que nós melhoramos muito. Eu esqueci de colocar o não perturba aqui. Deve ser algum fogo que está pegando em algum lugar. Se eu falar isso aqui, o Emerson não volta mais para lá, vai embora. É brincadeira. Né? Então, mas já melhorou muito essa parte de comercialização. A gente tem uma série de outras perguntas relacionadas a manejo, algumas outras coisas, pessoal, que senão, como a gente já disse em vários momentos, nós vamos ter que abrir outra live só para falar desse assunto específico. Professor, eu vou deixar, então, agora esse finalzinho nessa nossa volta aí, né? Antes, lógico, de agradecer ao senhor muito por ter aceitado, é sempre um prazer, né? O pessoal pediu para voltar e eu acho isso muito bacana, a gente continuar tendo essa conversa. Muito obrigada por a gente ter ficado aí essa quase 1h30 conversando sobre esse assunto que encanta todo mundo, né? Então, queria muito te agradecer e aproveitar para convidar o pessoal para a semana que vem, às 20 horas, aqui, o professor Emerson. É quase uma continuação desse assunto, né, professor? Que nós vamos estar conversando com o professor Emerson Alexandrino na próxima semana, né? Então, eu espero vocês aqui de novo para a gente ter mais essa conversa bem bacana. Então, eu vou deixar, professor, para o senhor finalizar aí, para o senhor terminar. E muito obrigada. Olha lá, Emerson, futuca o homem com mais perguntas, olha só. Estão querendo deixar o senhor aí, ó, até as 10 da noite. Eu fico. Não, mas o pessoal cansa, né? Não, Janaína, eu queria agradecer e dizer assim, eu gosto muito de falar de suplementação, tá? Muito mais como um usuário do que um profundo conhecedor. Mas eu, mesmo assim, eu ainda ouso a falar sobre o assunto, que eu acho legal demais, e a suplementação ela tem e vai ter cada vez mais uma importância para o Brasil, para os profissionais, né, que estão aqui assistindo, que vão para o campo. Não tem, quem quer trabalhar com ruminante, não tem como fazer pecuária sem conhecer suplementação. Não tem. Tá? É lógico, tem outras coisas também que não tem. Mas a suplementação hoje, tá? Se você faz zootecnia, se você faz outra profissão aí de áreas afins, tá? E quer ir para esse campo, tem que conhecer suplementação, conhecer e muito, que é uma área que cresce ano após ano. Tá? E, afora isso, agradecer aqui, agradecer a paciência de vocês e o tempo que vocês cederam aí, escutando. Depois pode mandar as perguntas que eu tento responder. Semana que vem, que essa semana eu estou trabalhando de bombeiro, né? Combatendo o incêndio, que o meu problema não está resolvido ainda, tá? Mas agradecer e muito obrigado aí. Uma boa noite a todos. Ô, professor, muitíssimo obrigado. Pessoal, obrigado por ter acompanhado a gente, tá bom? Aí, quem chegou aqui pelo AgroVerdades, então, segue a gente. Quem chegou pela gente, segue o professor Nilma. E lá no YouTube também tem os dois canais, né, professor? O AgroVerdades e o Forja Cultura e Pastagens.
Muita coisa boa, muito conteúdo de primeira lá também para vocês, viu, gente? Muitíssimo obrigado, professor. Fica com Deus. Muito obrigado pelo carinho, por ter aceitado participar aqui com a gente. E essa aula maravilhosa que o senhor deu para a gente. Fica o meu abraço, meu agradecimento. E a vocês todos que estão acompanhando a gente aqui também, muitíssimo obrigado pela consideração e por fazer a gente querer continuar com a página e trazendo conteúdo. Muito obrigado, professor. Um abraço, pessoal. Boa noite. Boa noite.